Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, né? Significa a gente colocar Jesus no centro da nossa vida, né? Reconhecendo Ele como Senhor absoluto, né? Tratá-lo como santo, separado de tudo. Então, é um chamado para que a gente possa viver de forma que Cristo seja honrado. Então, hoje a gente vai ler a partir deste versículo, né? E aí ele continua: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança de vocês. Então, Pedro aqui ele está nos incentivando, né? A gente ter clareza e tá sempre pronta para testemunhar. Não é só sobre saber responder com argumentos, mas a gente está em atitude constante de fé e convicção. É uma preparação espiritual, mas também racional, né? De vir aqui, buscar mais a fundo a respeito da palavra. Então, não é a gente impor isso goela abaixo, né? Mas a gente responder com humildade, reverência a Deus, né? A forma como a gente fala da nossa fé deve refletir ali o amor, o caráter de Cristo. Então, esse testemunho, né, a respeito da nossa esperança, a respeito do que a gente já viveu, deve estar sempre pronto ali para na hora que a gente precisar, a gente testemunhar a respeito de Cristo. Então, antes da gente ler realmente aqui o devocional, que é viver preparado, vamos orar. Então, pode fechar seus olhos. Pai querido, obrigada por estarmos aqui neste dia, nesta sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana com a graça do Senhor. Queremos pedir que ao longo deste devocional a gente vai ter o nosso momento de gratidão para agradecer pela semana que passou, pelo dia de ontem. Vamos pedir para que o Senhor possa nos encher do Espírito Santo. Igual eu estava falando, né, que a gente esteja também de maneira racional aprendendo, sabendo quais são os passos para que a gente possa seguir. Então, que a gente tenha agora, né, a presença do Espírito Santo para nos ajudar no entendimento a respeito da palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, que essa palavra fique guardada no nosso coração, na nossa mente, que a gente consiga compartilhar do teu amor com o maior número de pessoas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Viver preparado. Pare e pense nas pessoas que a qualquer momento precisam estar preparadas para qualquer coisa. Talvez sua lista inclua socorristas, militares, atletas, professores, pais, pilotos, cirurgiões ou pastores. Mas sua lista inclui você? Como seguidoras de Jesus, somos chamadas a estar. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Não podemos esperar que as pessoas sigam o que Jesus nos ordenou, a menos que também estejamos seguindo os seus mandamentos. Queremos que as pessoas aprendam sobre o amor de Deus? Então precisamos demonstrar o amor de Deus às pessoas. Queremos que as pessoas aprendam sobre a compaixão de Jesus? Então precisamos ter compaixão. Queremos que as pessoas doem generosamente? Então precisamos ser bons administradores do nosso dinheiro. Queremos que as pessoas estudem a palavra de Deus? Então
nós precisamos estudá-la. Quando você concede a Jesus o controle da sua vida, você permite que seu amor, alegria e esperança o transformem. Quando isso acontece, sua vida se torna um ato de adoração que revela sua esperança dentro de você. Ao viver como Jesus, as pessoas são atraídas para Jesus através de você. Ao adorar Jesus com a sua vida, você será capaz de afirmar com autoridade que Cristo é a sua esperança e glória, e as pessoas acreditarão nisso porque verão evidência. Elas podem não gostar de quem você é ou não concordar com o que você acredita, mas não serão capazes de encontrar uma razão lógica para odiá-lo quando sua vida está centrada em amar as pessoas da maneira que Jesus amou. Então, dia após dia, procure viver com gentileza, respeito com todo mundo e deixe a alegria, o amor e a esperança de Jesus permanecerem e permearem seu coração, sua mente e seus relacionamentos. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. A gente sabe que quando a gente está aqui lendo, é fácil vir aqui e ler. Sejam parecidos com Jesus, amem aos outros, demonstrem compaixão, generosidade. Agora, o aplicar isso no nosso dia a dia que é o desafio, né? Por isso que a gente tem que saber que a gente não consegue fazer isso sozinhas, que a gente depende dele. Mas a gente, igual o versículo falou, estejam preparados para responder com mansidão, amor, todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há em vocês. Então a gente pode, de maneira consciente, começar, né, a estudar, a entender, a gravar os versículos na nossa mente, no nosso coração. Fazer isso também de maneira racional, né, não só emocional. Então, como que a gente pode adorar a Jesus como Senhor da nossa vida hoje? A gente pode ser humilde ao longo do nosso dia. A gente pode tratar as pessoas de maneira consciente. Às vezes ainda não é de maneira natural, né? Com gentileza, com respeito, com amor. Renunciar comportamentos e pensamentos cínicos, né? Jesus faz cada uma de nós ser mais como tu. Livra-nos de qualquer comportamento ou padrões de pensamentos que não reflitam o teu caráter ou amor pelas pessoas. Torna-nos mais ousadas, valentes, corajosas, mas também humildes, amáveis, gentis. Permita que a maneira como a gente vive reflita a tua esperança e o teu amor. E quando tiver oportunidade, ajuda-nos a compartilhar a nossa fé com alegria genuína. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora nós vamos agradecer, né? Agradecer um Deus. E aqui tá. Quando você vive como Jesus, as pessoas atraídas por Jesus são atraídas por Jesus em você. Nunca se sabe quando alguém começará a fazer perguntas sobre Deus. Estejam sempre preparados para compartilhar sua fé com gentileza, respeito e amor. E agora a gente vai agradecer esse Deus que nos educa, né, que nos mostra o caminho correto. Agradecer por estarmos aqui agora. Em Efésios capítulo 5, versículo 20 diz: sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também é Paulo, né, que ele nos chama a viver em gratidão constante, não apenas nos momentos de bênção, quando tudo vai bem. É um estilo de vida, estar aqui agradecendo e fazer sua refeição agradecer, ir para o seu trabalho agradecer, terminar os seus atendimentos agradecer, né? Então, não agradecer apenas pelo que é bom e agradável, mas também aprender a ver propósito até nas dificuldades. A gratidão, ela tira o foco do problema e nos leva a confiar que Deus está no controle.
Ontem eu fiz o atendimento de uma cliente e essa cliente, ela tá no mês, é o noivado dela esse final de semana, né? E ela sempre sonhou com o casamento dela. Assim, há muitos anos ela planeja esse momento. E a gente sabe que essas festas de noivado, preparar um casamento demanda tempo e atenção, né? E aí esse mês foi um mês assim muito fraco no trabalho dela, muito fraco. E ontem na hora que a gente não tem agendamento, não tá entrando, né, novos contratos, e ontem na hora que a gente entrou no atendimento, eu olhei e vi que ela tava assim com a carinha triste, eu falei, tá tudo bem? E aí ela começou a chorar, chorar, chorar. Falei, o que que aconteceu? Daí ela, ó, preocupada, porque esse mês tá sem movimento, né? E ela não tá. E assim, tem os gastos com o casamento. E aí a gente começou a conversar. E no final a gente foi ver que Deus ele é tão maravilhoso que até quando a gente acha que é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E ele só tá querendo que ela curta esse momento, né? Porque quando a gente cuida da nossa família, quando a gente cuida das coisas que são de Deus, Deus cuida de nós, né? E eu falei, às vezes ele tá te dando a oportunidade, porque imagina, se você tivesse um monte de trabalho, um monte de coisa, você não ia aproveitar esse momento único. A família dela tá chegando, né? E aí a gente foi conversando, foi acalmando o coração, e ela foi tendo esse entendimento. Aí à noite ela foi num encontro também da igreja e foi reforçada essa palavra. Aí depois ela me mandou, falando, cá, é isso mesmo, Deus quer que eu aproveite, né? Quer que eu curta esse momento. E se ele não me tira os trabalhos, eu ia ficar ali trabalhando, né? Então, até no desafio, porque se a gente está fazendo as coisas corretas, está fazendo a nossa parte, e às vezes veio o desafio, às vezes é porque a gente precisa passar por aquilo, a gente precisa ressignificar aquilo, né? Então, a gente é a percepção com que a gente olha as coisas. Então, em toda oração, em todo momento, a gente precisa dar graças a Ele, né? Eu vou ficar em silêncio então, para que a gente possa agradecer pela nossa vida, pelos momentos bons, mas também pelos desafios, né? Vamos fazer isso agora. Pai querido, além de te agradecer, né, por estarmos aqui, por podermos aprender a respeito de Ti, de como a gente deve agir no nosso dia a dia. Agradecer pelos nossos desafios que vêm para nos lapidar, nos ajudar a amadurecer. Também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Às vezes a gente não entende o seu propósito e às vezes questiona Deus, né? Questiona as coisas que estão acontecendo. Então, perdoe, né? Nossos pensamentos, atitudes, falas. Que o Senhor nos proteja de todo mal, não nos deixe cair em tentação. Em nome de Jesus. Amém. Que a gente também possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Que a gente coloque aos pés da cruz, né? Todo sentimento de mágoa, rancor. E agora a gente vai orar pelo outro. Então agora eu vou ficar em silêncio para que a gente possa declarar, né, sobre a vida das pessoas que a gente ama, paz, amor, felicidade, prosperidade, cura, renovo, transformação. Vou ficar em silêncio, a gente pode orar pelo outro agora.
agora a gente vai orar por nós. Em João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pense sobre o significado de adorar a Deus com todo o seu coração e mente. Jesus aqui ele está ensinando a mulher samaritana que Deus não está limitado a um templo físico, a um lugar geográfico. Ele é espírito, infinito, invisível, eterno. Então, adorar não é opcional, mas algo central na relação do ser humano com Deus. A adoração é uma resposta natural de quem reconhece quem Ele é. Então, adorem em espírito. Significa que a verdadeira adoração ela não depende apenas de gestos externos, mas de um coração vivo, sincero, conectado a Deus. É algo interior, movido pelo Espírito Santo. Quando ele termina em verdade, é adorar a partir da revelação de quem Deus realmente é. É uma adoração baseada na palavra, no caráter de Cristo, que é a verdade. Então, João, capítulo 4, versículo 24, nos ensina que a verdadeira adoração não depende de lugar, de rituais, de aparência, mas de uma conexão profunda com Deus, de coração para coração, feita com sinceridade, autenticidade e alinhada à verdade de Cristo. Então não importa, se a gente está aqui, onde a gente estiver, a gente pode estar conectada com o Senhor através do Espírito Santo dele. Então eu vou ficar em silêncio para que esse momento a gente ore, entregue a nossa vida, quebrante o nosso coração, converse com ele. Vamos fazer isso agora. Pode ir encerrando. Pai querido, ao encerrar esse momento de comunhão, que dá vontade de ficar aqui mais tempo, conversando com ele, e assim que terminar o devocional, você pode permanecer na presença do Senhor, compartilhando com ele suas angústias, preocupações, sonhos, Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Queremos entregar a ti esse novo dia, essa sexta-feira que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios que virão. Pai querido, eu declaro que esse dia será abençoado, cheio de oportunidade, repleto da tua paz. Nós escolhemos confiar em ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que tem planos maiores e melhores para a nossa vida. Pai, nós rejeitamos toda preocupação, ansiedade, desânimo e recebemos a tua alegria, que é a nossa força.
E a gente pode afirmar: eu sou usada como instrumento da tua paz, amor e bondade, onde quer que eu esteja. Pai, que a tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor, renova nossa mente, fortalece o nosso coração, nos sustenta, Pai, com a tua graça. Nós confiamos em ti, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, nos ensinando agora e por tudo que farás. Que esse final de semana seja para tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira e nos vemos amanhã.